Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos no mês de maio a nossa Mãe Santíssima Virgem Maria. É um mês inteiro dedicado e voltado para esta nossa Mãe bendita. O Evangelho de hoje nos fala do amor. E para a gente entender esse amor do qual nos fala Jesus, vamos um pouco olhar para o amor da mãe, que é um pequeno sinal desse amor mais sublime, que é o amor de Deus, o amor caridade, que pode estar no coração das mães cristãs, mas não necessariamente está no coração das mães. Então vamos olhar primeiro para o amor natural da mãe. Qual é o amor que uma mãe tem naturalmente pelo seu filho? Veja, quando estou falando aqui das mães no seu estado natural, não estou falando de mães pervertidas por ideologias ou pelo próprio pecado que faz com que a mulher fique desnaturada, tá? O que é uma mãe desnaturada? Uma mãe desnaturada é uma mãe que não está seguindo a natureza da mãe, aquilo que é o normal de uma mãe. Ela está se comportando contrária à sua própria natureza. Mas qual é a natureza de uma mãe? Veja, quando as mulheres se casam, os seus maridos ficam pensando: nossa, como ela me ama, que maravilha, que beleza, ela pensa em mim, ela quer o meu bem, ela quer, né? Faz tudo para mim, que beleza. E então o marido acha que ele viu o máximo do amor, até que finalmente a mulher tem um filho. E quando ela tem um filho, aí é que ele enxerga que o amor que ela tinha por ele não era nada. Por quê? Porque ali ele começa a ver uma pessoa que literalmente vive para a outra. Ou seja, a própria natureza que Deus criou, ela modifica o cérebro da mãe. A mãe, a partir do momento que ela fica grávida, que ela dá à luz, que o filho nasce, o cérebro da mãe é modificado e ela é como que foi feita, a engenharia do cérebro da mãe foi feito para que ela ficasse voltada para a criança. É interessante isso, a sensibilidade da mãe. Quando, por exemplo, a criança nasceu, está todo mundo na sala conversando, a criança acorda e dá um gemidozinho, ninguém ouviu, a mãe ouve, acordou. Mas por quê? Porque a própria natureza que Deus criou fez com que o cérebro da mãe ficasse todo voltado para a criança e voltado para uma tolerância, não é? Ou seja, quando a gente ouve, por exemplo, no noticiário algum desses eventos estranhos, que, sei lá, uma mãe jogou um filho pela janela ou matou o próprio filho, a gente fica assustado e abismado. Mas na verdade a gente deveria ficar perguntando o seguinte: mas e por que as outras mães não fazem isso? Porque aquela criaturinha irritante acordando durante a noite, chorando, choramingando, etc e tal, mas por quê? Porque a própria natureza que Deus faz com que o cérebro da mãe crie esta tolerância, essa resiliência, essa capacidade de aguentar, de suportar, de ter paciência, de ser amorosa, de ser atenciosa. Essa é a natureza do amor de uma mãe. Claro que pode acontecer que por uma perturbação especial, uma mulher no puerpério, ou seja, depois que o filho nasceu, tenha alguma disfunção e seja especialmente intolerante, etc e tal, mas isso é algo da natureza que não está de acordo
tem alguma doençazinha, alguma coisa que precisa ser tratado, às vezes com medicamento psiquiátrico, etc. Mas nós sabemos que a mãe, o cérebro da mãe, e isso as pesquisas científicas corroboram essa ideia, os hormônios, tudo isso forma o cérebro da mãe, de tal forma que a mãe fica toda ela, principalmente nos primeiros meses de vida, voltada para um filho. Os primeiros meses, enquanto ela ainda está sob o efeito daqueles hormônios da gravidez, do puerpério, da amamentação, a mãe é toda voltada para o filho, ela é toda voltada para o filho, ela vive para o filho. De tal forma que aquele amor romântico que a mulher tinha pelo seu marido não é nada, não é nem sombra diante da dedicação, essa é a palavra. Vamos usar uma palavra mais assim religiosa, da consagração da mãe para o seu filho. Ela se consagra a cuidar do filho, ela se entrega a cuidar do filho. E se essa mãe, com essa natureza que Deus criou, se essa mãe, além da natureza, tiver a graça divina, se essa mãe, além da natureza, for cristã, e estiver em estado de graça, e tiver a graça de Deus, nossa, mas que dedicação, que entrega! Quantas e quantas mães, cristãs, não deram literalmente a vida pelos seus filhos? Eu conheço o caso de um amigo meu, que a mãe dele era uma gravidez de risco, a mãe dele na maternidade, aos berros, era de origem italiana, então os italianos são bem expansivos, aos berros, essa mãe na maternidade gritava e ameaçava os médicos que se fizessem alguma coisa contra o filho dela, eles iriam ver, que se tivessem que escolher entre ela e o filho, salvassem primeiro o filho e depois pensassem nela. E isso que nos parece um ato assim bastante heróico, era uma coisa muito comum. É uma coisa muito comum nas mães, e principalmente mães cristãs, por causa dessa natureza do amor da mãe, onde literalmente ela nos faz ver, esse amor nos faz ver aquilo que Jesus está ensinando no Evangelho, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Ninguém tem maior amor do que a mãe que dá a vida pelos seus filhos. É uma forma que nós temos de enxergar um pouco, uma penumbra daquele amor sublime que Jesus quer nos mostrar no dia de hoje. Como o amor da mãe, que é um amor natural, é a natureza do cérebro feminino durante a maternidade, como ele faz nos ver, como nós ficamos, uma mulher é capaz de ficar focada, voltada e literalmente viver para o outro. Viver para o outro. É sublime, é belo, é muito bom. Mas isso, gente, como eu disse, é somente uma sombra. É somente uma sombra do verdadeiro e divino amor. Por quê? Porque Jesus viveu e vive para nós, para a nossa salvação. E não somente para resgatar-nos e nos dar esta vida aqui, mas é mais sublime porque Jesus deu a vida não para nos dar uma vida com V minúsculo, uma vida biológica, essa vida daqui. Jesus morreu para nos dar uma vida com V maiúsculo, para nos dar a vida de Deus, para nos dar a vida do céu. Meus queridos, existe uma vida que é maior do que a vida que nós recebemos de nossas mães. Existe uma vida que é vida em abundância. Sim, gratidão nós temos por termos recebido a vida de nossas mães. Pode ser até que a sua mãe não tenha criado você, pode ser que você tenha nascido e sua mãe tenha dado você em adoção, não importa.
A dívida que você tem para com a sua mãe é eterna. Por quê? Porque ela deu a você o que você não pode dar a ela. Ela te deu a vida. E você não pode dar a vida a ela. Ela já tem. Ela recebeu da mãe e do pai dela. Então é por isso que existe o quarto mandamento. No quarto mandamento nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, porque eles são a raiz, o princípio do nosso ser. É de lá que vem a origem da nossa existência, porque eles nos deram a vida. Mas se é assim com nosso pai e nossa mãe, quarto mandamento, como não é com Deus, que é a origem do ser de tudo, inclusive do nosso pai e da nossa mãe, e não somente morreu e se entregou por nós para nos dar a vida eterna, a vida de Deus. Gente, as pessoas acham que ir para o céu é uma coisa óbvia. Não, ir para o céu é uma coisa fantástica. Ir para o céu é uma realidade extraordinária, admirabilíssima. Deus, vendo que o ser humano tinha jogado fora a sua felicidade, Deus veio viver a nossa miséria para nos dar a felicidade divina. Meus irmãos, nós iremos viver a felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos contemplar Deus face a face. Deus nos chamou para essa felicidade, para uma vida que não é humana, uma vida que é sobre-humana, é sobrenatural, uma vida que é graça, uma vida que é doação. E Ele, para fazer isso, se dispôs aos maiores trabalhos e sofrimentos. Ninguém sofreu por nós como Jesus sofreu, por mais que a sua mãe tenha sofrido por você. E tem mães que de fato sofreram e sofreram muito e continuam sofrendo pelos seus filhos. Mas minha mãe querida, eu deixo dizer para você, o sofrimento que você tem pelos seus filhos é uma gotinha diante do sofrimento generosíssimo que Jesus tem por você. Jesus ama. Jesus ama com amor infinito. E literalmente, somente a Ele se pode aplicar essa palavra: ninguém tem maior amor. Como a gente costuma cantar naquela música antiga do Martim Valverde, né? Jesus na cruz lá, olha para mim e diz assim, Jesus me diz: ninguém te ama como eu. É verdade, ninguém me ama como Jesus me ama. O amor de Cristo é infinito e todo voltado para nós, todo dedicado a nós. Então, meus queridos, como não amar de volta um amor assim? Como? Se nós entendemos o amor da mãe e no dia das mães a gente pressurosamente, generosamente, todo mundo quer manifestar seu amor pela mãe, como é que nós não corremos para o sacrário? Como é que nós não corremos para Jesus? Como é que nós não corremos para os braços de Cristo ao contemplar a cruz, a ter ideia da cruz, a saber da cruz? Se pelo sofrimento e dedicação de uma mãe nós estamos dispostos a reagir com tanta gratidão e generosidade, se nós não reagimos com muito maior gratidão e muito maior generosidade ao amor de Cristo por nós, é porque nós não entendemos a cruz. Nós precisamos pedir o Espírito Santo. Nós precisamos da graça do Espírito Santo que nos ensine a profundidade, a altura e a profundidade, a largura e a amplidão do amor de Cristo por nós. Na próxima sexta-feira, nós iremos iniciar a novena de Pentecostes. Quinta-feira, dia 13 de maio, é Nossa Senhora de Fátima, mas no calendário universal seria o dia da Ascensão do Senhor, que no Brasil é transferido para o domingo seguinte, mas Jesus subiu aos céus na quinta-feira.
Jesus não subiu aos céus num domingo, foi numa quinta-feira, foi 40 dias depois da Páscoa, e 40 dias depois da Páscoa sempre cai numa quinta-feira. Não adianta, você faça o cálculo do jeito que for, cai numa quinta-feira. Então, na sexta-feira, nós começamos aquilo que Jesus pediu: não se afastem da cidade, até que não venha o Espírito Santo. Então, durante 9 dias, conta lá, sexta, sábado, aí vem de domingo a sábado, mais 7 dias, deu 9 dias. De sexta-feira até o sábado seguinte, 9 dias, nós temos a novena de Pentecostes. É a mãe de todas as novenas. O pessoal fica perguntando, por que católico faz novena? Católico faz novena porque Jesus subiu aos céus na quinta e o Espírito Santo veio no domingo, e entre quinta e domingo tem 9 dias. E esses 9 dias foram os 9 dias em que os apóstolos permaneceram unidos em oração junto com Maria, a mãe de Jesus, pedindo o Espírito Santo. Então, Pentecostes é uma festa mariana, e é belíssimo que Pentecostes geralmente, quase sempre cai no mês de maio, não é? Ou seja, Pentecostes, mês de maio, sempre cai pelo finalzinho de maio. Pentecostes, Nossa Senhora, Pentecostes, mês mariano, junto com Maria, pedindo o Espírito Santo, pedindo a graça de Deus. E para que é que nós precisamos do Espírito Santo? Nós precisamos do Espírito Santo para amar quem nos amou. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não damos conta de amar Jesus de volta. Nós não temos amor para dar a Jesus do jeito que Jesus precisa ser amado. Veja só, deixa eu explicar para você. Assim como, sei lá, as meninas que nunca foram mãe, eu vejo que algumas meninas ficam meio apavoradas com a ideia de ser mãe, né? Assustadas. Ai, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não consigo, meu Deus, e agora? Mas acontece o seguinte, gente, a natureza está a seu lado. Você foi feita para ser mãe, e vai aparecer a maternidade dentro de você. A maternidade, ela vem. A própria natureza da mulher faz brotar maternidade. Mesmo que a mulher nunca fique grávida, se ela realmente crescer, se ela verdadeiramente amadurecer enquanto mulher, vai surgir maternidade no coração dela, vai surgir amor de mãe. Mas ainda mais, se engravidou, aí que os hormônios, aí que o cérebro, aí que a natureza de Deus colabora mais ainda. Então, veja, uma menina aflita porque acha que não dá conta de ser mãe, não se preocupe, a natureza vai ajudar você. Mas nós, aflitos porque não temos o amor por Jesus, veja, a menina aflita porque não tem o amor de mãe, a natureza vai ajudar. Nós aflitos porque não temos o amor a Jesus, quem vai nos ajudar? Não é a natureza, é o sobrenatural, é o Espírito Santo. Porque para amar Jesus como Ele merece ser amado, nós não damos conta. Veja, assim como a mãe é toda ela dedicada, toda ela voltada, toda ela mergulhada no cuidado daquela criança pequenina, nós, no nosso coração, movidos pelo Espírito Santo, temos que ser todo inteiro voltados para Jesus, completamente. De tal forma que, movidos pelo Espírito Santo, não haverá momento de nossa vida que nós estejamos esquecidos de Deus. Infelizmente, nós ainda que não temos o suficiente a graça do Espírito Santo, ainda podemos passar longos períodos esquecidos de Deus, não é? Poxa vida, durante o dia, que tragédia nós podermos nos esquecer de Deus. A cofundadora das Filhas de Maria Auxiliadora, a Madre Maria Domingas Mazzarello,
Madre Mazzarello, um dia, as irmãs estavam lá com ela e ela, de repente, ficou assustada. O que foi, madre? O que está acontecendo com a senhora? E ela disse: meu Deus, aconteceu uma tragédia. O que aconteceu? Faz 15 minutos que eu não penso em Deus. Ou seja, a Santa Madre Mazzarello estava preocupada porque fazia 15 minutos que ela não pensava em Deus. É isso que faz o Espírito Santo. Mantém nosso coração, todo ele voltado para Jesus, inteiramente. Mais do que a pessoa movida pelo Espírito Santo, é muito mais do que uma mãe dedicada e amorosa, voltada para o seu filho. Esses dias, eu estava conversando com um afilhado meu, que falava da própria mãe, né? E quando ele era criança, ele foi e perguntou para a mãe, né? A mãe muito devota, muito católica, mãe dedicada. Ele chegou e perguntou para a mãe: mãe, quem que você ama mais? Jesus ou eu? A mãe ficou chocada com aquela pergunta, né? Constrangida, mas como boa cristã e com o jeitinho de mãe, com aquele jeitinho que só as mães sabem: oh, meu filho, eu amo tanto você, mas é claro que eu amo muito mais Jesus. Essa é uma mãe. É claro que eu amo muito mais Jesus. E é isso que faz o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos torna capazes de amar Jesus mais do que tudo, mais do que a nossa própria vida. De tal forma que uma mãe totalmente dedicada a seu filho e entregue a seu filho, agora então pode dizer: mas muito mais dedicada e muito mais entregue eu sou a Jesus, porque o amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos leva. Ao contemplar a cruz, se você olha para a cruz, movido pelo Espírito Santo, não tem como, gente. Nós, movidos pelo Espírito Santo, vamos nos jogar. Nós, movidos pelo Espírito Santo, vamos nos dar, vamos nos entregar. Nós vamos permanecer no amor de Cristo. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Mas isso é uma graça do Espírito Santo. Isso é uma graça que somente o Espírito Santo pode nos dar. Por isso, peça essa graça. Peça a graça. Peça a graça que o Espírito Santo lhe dê esse amor por Jesus, que você ame Jesus mais do que tudo. Mas, padre, como que começa isso? No capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, se não me engano, versículo 31, diz assim, que Deus deu o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Spiritus Sanctus quem dedit Deus obedientibus sibi. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que o obedecem. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para receber o dom do Espírito Santo, para que a nossa novena de Pentecostes seja frutuosa, seja verdadeira, e o Espírito Santo realmente encontre morada em nosso coração, é uma profunda obediência à vontade de Deus. É evidente, claro, primeiro começamos com a obediência dos mandamentos. Quem está em pecado mortal, saia do pecado mortal. Faça o propósito de derramar o seu sangue, mas não voltar a ofender a Deus com o pecado mortal.
Esses dias, dia 6 de maio, nós celebramos São Domingos Sávio. Antes morrer do que pecar. Mas antes de morrer do que pecar, não é um heroísmo de São Domingos Sávio, é a obrigação de todo cristão. Se você se arrepende de um pecado mortal e não diz, eu prefiro derramar meu sangue do que voltar a cometer um pecado mortal, você não está arrependido. O arrependimento, meu querido, minha querida, arrependimento de pecado mortal é você chegar e dizer, eu derramo meu sangue, mas eu não repito isso. Mesmo que depois você seja como São Pedro, que disse para Jesus na última ceia, Senhor, eu morrerei por vós. Mas depois, algumas horas depois, traiu Jesus e negou ele 3 vezes. É porque São Pedro não tinha profundidade naquele momento, não tinha ainda recebido o Espírito Santo. Mas São Pedro, na última ceia, eu pelo menos creio, é a minha opinião, eu creio que São Pedro na última ceia foi sincero. São Pedro não mentiu, ele estava sendo sincero. Ele realmente queria morrer por Jesus, ele só não tinha as pernas para cumprir aquela promessa. Ele não tinha a profundidade espiritual para cumprir aquela promessa. Pode ser que nós sejamos São Pedro, mas se você vai se confessar, você tem que ser sincero e dizer para Deus, eu prometo, eu derramo o meu sangue, mas eu não quero mais pecar. Tem que ser isso. Tem que ser isso aí. Pois bem, o Espírito Santo, Spiritus Sanctus quem dedit Deus obedientibus sibi, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que o obedecem. Então quer dizer o seguinte, primeiro os mandamentos, mas depois que você já cumpriu os mandamentos, que você já se livrou dos pecados mortais, existe aquela obediência de docilidade, que vai abrindo e alargando o seu coração para o dom do Espírito Santo, e então com você conformando sua vontade à vontade de Deus cada vez mais, você será cada vez mais incendiado pelo Espírito Santo, e cada vez mais você ficará voltado e fixado por Jesus. Mas é importante que você capriche na obediência. E 2 coisas fundamentais para caprichar na obediência. Eu estou sendo bem prático, como é que você faz para realmente ter o Espírito Santo, gente, tá? Para que você tenha esse amor. Então, primeira coisa, nada de pecado mortal, antes de morrer do que pecar. Segunda coisa, uma vez que você está em estado de graça, você tem que caprichar em 2 coisas básicas e fundamentais: pureza e paciência. Aí você tem que ser minucioso em fazer a vontade de Deus na pureza e na paciência, porque tem gente que não comete pecados mortais contra a santa pureza, mas não quer caprichar e fica aquela maliciazinha por baixo de tudo que faz. Não está cometendo pecado mortal, mas tem uma malícia, uma sensualidade maliciosa em tudo que faz. Isso é um atraso de vida espiritual. Isso faz com que o Espírito Santo não queime interiormente, não arda com fogo de amor. E a segunda coisa que você precisa caprichar é na paciência. Paciência, gente. A paciência de realmente aceitar as coisas que a gente não consegue mudar. É um ônibus que atrasa. É uma pessoa que não faz exatamente o que você pediu. É uma encomenda que você fez e não veio de conformidade. Eu não estou dizendo que você não pode ir lá reclamar seus direitos, não é isso. Mas uma coisa é reclamar, outra coisa é reclamar com paciência. Paciente. Se você quer ser dócil ao Espírito Santo e receber a graça do Espírito Santo, você precisa caprichar na paciência, caprichar na pureza, caprichar na paciência, porque é um atraso espiritual. Então essa é a segunda coisa.
Terceira coisa para nós recebermos o Espírito Santo. Você está entendendo que eu estou indicando para você como você deve viver essa novena de Pentecostes, como você tem que viver o resto da sua vida, para ter o Espírito Santo, para ter todo voltado para Jesus, para sair correndo para os braços de Cristo, mais do que qualquer mãe amorosa, com aquele amor sobrenatural. Primeiro, já falei, cumprir os mandamentos, sair do pecado mortal. Segundo, caprichar na pureza e na paciência. E aí, o terceiro ponto é a conformidade generosa com a vontade de Deus. Deus às vezes nos pede coisas que a gente não quer. Deus gosta de contrariar a gente. Em coisas assim, que Deus pede uma oferta. Deus pede que você se doe. Você queria um negócio e você está vendo claramente que Deus não quer aquilo. Aquela coisa de, nos mínimos detalhes, ver, e você vai ficando sensível às vontades de Deus nos acontecimentos da vida. E assim o Espírito Santo vai ardendo, vai queimando e vai purificando o nosso coração. Spiritus Sanctus, quem dedit Deus, obedientibus sibi. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que o obedecem. Meus queridos, minhas queridas, que esse Dia das Mães, do mês de maio, mês de Maria, seja para nós verdadeiramente um impulso para recebermos o Espírito Santo, e como o coração de Maria, todo ele agraciado com o Espírito Santo. O coração de Maria, o primeiro Pentecostes aconteceu na Anunciação, quando o anjo anunciou a Maria. Que o coração de Maria, o imaculado coração de Maria, como ela mostrou em Fátima, seja para nós caminho e refúgio, porque é ali que nós, seguindo o seu modelo, podemos receber este amor. Em Maria, o amor de mãe e o amor totalmente voltado para Deus se unem num só amor, porque o filho dela é o próprio Deus que se fez homem. Então, Maria é o único coração de mãe indiviso, onde o filho não compete com Deus, porque o filho é Deus. Ela totalmente voltada pela natureza ao seu filho, pela sobrenaturalidade para o seu filho, cheia do Espírito Santo. Ela é nosso modelo, é nosso guia, nosso refúgio, neste cenáculo de amor que queremos viver, pedindo o Espírito Santo e o amor a Jesus.